Você já ouviu falar sobre DPO ou encarregado de dados e não teve a mínima ideia do que se tratava? Infelizmente, você não é o único. Fico triste só de imaginar que vocês pensaram uma coisa dessa. Pois a LGPD trouxe uma série de inovações para o contexto empresarial brasileiro que ainda estão sendo assimiladas e colocadas em prática aos poucos. Então, atenção! Isso significa que saber de tudo que vai ser dito nesse vídeo já te coloca muito à frente da concorrência no mercado, especialmente na hora de escolher o encarregado de dados para a sua empresa. Lembrando que hoje, no segundo vídeo da série sobre LGPD, iremos focar na figura do DPO, personagem essencial para a sua empresa alcançar grandes voos. Se você deseja saber como escolher o profissional certo para a sua empresa, basta continuar assistindo a esse vídeo. E atenção, passageiros, decolagem autorizada. Antes de focarmos na figura do DPO, é essencial que você entenda que esse profissional não trabalha sozinho. Isso significa dizer que o encarregado de dados trabalha em uma engrenagem juntamente dos outros profissionais da empresa responsáveis pelo tratamento dos dados. O sucesso da empresa na proteção de dados depende da atuação conjunta e harmônica desses profissionais. Agora que você já tem essa compreensão, vamos à figura que nos interessa no dia de hoje, o encarregado de dados, do inglês DPO, que significa Data Protection Officer. É exatamente esse profissional que será responsável por coordenar os bastidores para que a proteção de dados da empresa seja um sucesso. De acordo com a LGPD, o encarregado de dados pode ser definido como uma pessoa física ou jurídica que atuará como um verdadeiro canal de comunicação entre o controlador, os titulares de dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. É importante saber que a lei não aponta requisitos para desempenhar essa função. Portanto, o encarregado de dados pode ser desde um funcionário da própria empresa ou um terceirizado. No entanto, apesar de a LGPD não impor os requisitos, o DPO necessita ter um mínimo de conhecimento em proteção de dados devido às funções que irá desempenhar na empresa. Para que você entenda de forma mais clara, quando traçamos uma analogia com o voo, basta compreender que o DPO não precisa deter os mesmos conhecimentos de um piloto para conduzir os dados. Porém, o DPO precisa saber o mínimo para controlar de longe e não deixar o avião colapsar, causando incidentes. Logo, para conseguir fazer essa intermediação, o DPO precisa estar a par de tudo o que está acontecendo na empresa em relação aos dados. Apenas dando um exemplo para que você entenda melhor. Basta imaginar a situação de que, se um titular entra em contato com a empresa solicitando quais dados essa empresa tem armazenados, o DPO precisa comunicar exatamente as informações solicitadas. Por outro lado, caso ocorra um incidente, ele precisa saber preencher um relatório com uma série de informações sobre os dados perdidos para a ANPD. Essas são só algumas das habilidades que o encarregado de dados precisa ter. Mas afinal, o que faz um DPO na empresa? A partir das atividades a serem desempenhadas por ele, você poderá determinar quais as habilidades necessárias. A Lei Geral de Proteção de Dados vai descrever quais as funções próprias desse profissional. E claro, para descomplicar o máximo possível para você, explicaremos a seguir uma a uma, começando com a comunicação com os titulares. Na lógica de tratamento de dados, o titular fornece para a empresa os seus dados pessoais. Tal fato gera ao dono desses dados uma série de direitos frente à empresa. Por exemplo, podemos citar um dado pessoal fornecido através do consentimento. O cliente deseja receber as principais ofertas da empresa por meio do seu e-mail. Desse modo, você, como representante da empresa, irá fornecer um termo de consentimento ao titular, seu cliente, para que ele consinta expressamente que a empresa possa armazenar e utilizar o seu e-mail com o objetivo de disparar as ofertas. Até aí tudo bem, porém, um ano após, o titular decide que não tem mais interesse em receber essas ofertas e deseja revogar esse consentimento. Para isso, entrará em contato com a empresa que deve receber essa solicitação e realizar todos os trâmites necessários por meio do DPO. Desse modo, o DPO atuará como um canal de comunicação
entre a empresa e os titulares em assuntos relacionados à proteção de dados. Um outro exemplo que podemos citar é o caso em que um de seus clientes queira se informar sobre quais dados estão sendo armazenados. Quem deverá proceder com essa comunicação é o DPO. Além disso, o titular pode pedir outras informações, como a finalidade do armazenamento dos dados, e o DPO deverá estar preparado para responder esses questionamentos. Também deve configurar um canal aberto frente a esclarecimentos e reclamações. A recomendação para as empresas é que divulguem o máximo possível o contato desse encarregado para os titulares, por meio de suas plataformas digitais e físicas, para facilitar esse acesso. Uma outra função desempenhada pelo DPO é a comunicação com a ANPD. Esse canal de comunicação é de extrema relevância, pois como a ANPD é a agência reguladora nesse caso, vários direcionamentos serão encaminhados às empresas, os quais serão recepcionados pelo DPO. Além disso, em caso de denúncias, o DPO deve estar preparado para responder sobre os questionamentos realizados pela ANPD. Por outro lado, também é necessária a comunicação inversa, ou seja, da empresa para a ANPD. Como já citamos, em casos de incidentes, é imprescindível que o DPO comunique à ANPD o quanto antes, de forma extremamente detalhada, o ocorrido. Uma terceira função diz respeito à orientação dos novos funcionários da empresa. Essa função é extremamente relevante, porque após o ingresso de um novo funcionário na empresa, este precisa saber das diretrizes que são seguidas quanto à proteção de dados de clientes e terceiros. Por isso, se você que me assiste acredita que a adequação LGPD ocorre apenas uma vez, está tudo pronto, bem, eu tenho uma notícia para te dar. Errou! Na verdade, uma adequação bem-sucedida às regras da LGPD é um trabalho constante de atualização e aprimoramento. Afinal, pequenas falhas podem causar problemas gigantescos. Portanto, o DPO deve sempre estar atento para se a cultura de proteção de dados está sendo seguida corretamente. Parte disso está em verificar se os novos colaboradores da empresa estão a par das determinações de proteção de dados e compreenderam a sua relevância. Uma última função do encarregado diz respeito ao cumprimento de ordens tanto do controlador como da própria ANPD. Vale lembrar que, além de todas as funções próprias do DPO que explicamos antes, ainda há a possibilidade do controlador de dados destinar alguma função extra para o encarregado. Desse modo, apenas será possível compreender ao certo todas as funções a serem desempenhadas com base na rotina de cada empresa. Além disso, a ANPD também pode editar normativas específicas que criem novas funções ao DPO. Como você percebeu, não é possível dar uma orientação 100% assertiva de quais habilidades o encarregado de dados deve possuir, tendo em vista a variedade das atividades que ele pode desempenhar em cada empresa. Na prática, é possível perceber que o encarregado de dados deve saber de tudo um pouco. Ou seja, o encarregado deve saber quais ordens são emitidas pelo controlador para operadores atuarem frente aos dados, quais dados estão sendo armazenados, onde e para qual finalidade, bem como outras informações relacionadas aos dados. Mas nós podemos, de todo modo, citar algumas habilidades que não podem faltar no DPO. Primeira, familiaridade com os termos jurídicos e capacidade de entendimento da legislação, especialmente no que se refere à proteção de dados. Segunda, conhecimento da área de tecnologia e segurança da informação. Terceira, boa capacidade de comunicação. Quarta, noções de compliance. 5. Capacidade de gestão empresarial. Agora que você conhece as habilidades necessárias para o cargo de DPO, você certamente terá um encarregado de dados capacitado para exercer com maestria essas atribuições na sua empresa. Se você deseja ainda contratar um profissional com um plus, algo que já está sendo uma prática no mercado é a certificação de DPO, que apesar de não ser necessária, já está sendo considerado um diferencial para os profissionais que desejam atuar nessa área. Inclusive, algumas empresas elencam isso como requisito no momento da contratação. Após essas valiosas informações, infelizmente o nosso vídeo está se encaminhando para o fim. Esperamos que todas as suas dúvidas sobre a figura do DPO tenham sido respondidas. E caso você possua outras dúvidas, não deixe de acompanhar os demais vídeos dessa série sensacional sobre LGPD no nosso canal aqui do YouTube. Se ainda existirem dúvidas, sinta-se à vontade para falar conosco nos comentários e mandar sugestões por meio das nossas redes sociais. Estamos sempre compartilhando conteúdo exclusivo no canal do Telegram
e através da nossa conta no Instagram, você também ficará por dentro dos assuntos mais relevantes abordados pelo nosso escritório. Todos os links estão na descrição do vídeo. Até a próxima! NPD. De novo.